que esse tema tem tudo a ver com a forma que a gente tem saúde ou ausência de saúde, né? É verdade. Com açúcar não poderia ser diferente. Eu queria que o senhor começasse, né, já apresentando para todo mundo um panorama do consumo do açúcar no mundo para que as pessoas entendam por que o senhor conhece tão de perto esse bichinho chamado açúcar. O açúcar foi primeiro descoberto na Polinésia, tá? De lá ele seguiu um caminho, ele foi para a Índia, da Índia ele foi para o Irã, na antiga Pérsia, do Irã ele foi para a África, da África ele foi para a Europa, da Europa ele veio para as Américas. Ele era chamado de ouro branco, porque antes da escravatura e da escravidão, ele era muito caro. Só pessoa muito rica podia ter acesso ao açúcar, tá? Mas, infelizmente, com a escravatura e a escravidão, barateou o preço do açúcar. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou te dar a estatística americana, que é confiável. Em 1700, ingeria 2 quilos de açúcar americano por ano. Essa era a média, em 1700. Em 2010, o Wayne Haynes, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americana, mostrou que, dependendo do estado, o estado que come menos açúcar nos Estados Unidos é o Colorado, o estado que come mais açúcar nos Estados Unidos é o Mississippi, então fica entre 40 e 80 quilos por pessoa por ano. Então, ó, foi de 2 quilos por pessoa por ano para 40 a 80, dependendo do estado que você mora, por pessoa por ano. Então, isso aí causou um transtorno enorme do ponto de vista, por exemplo, de diabetes, que era uma doença rara. Eu citei na minha chamada que o Mass General, que é o principal hospital de Harvard, o Mass General, o estudante de medicina, Elliot Jolson, que mais tarde seria a maior autoridade em diabetes no mundo, ele atendeu a Mary Higgins, que era uma irlandesa, com 26 anos de idade, que estava com a boca seca, estava fatigada e estava fazendo xixi 15, 20 vezes por dia. E ele registrou o caso de diabetes. Fazendo um levantamento dos primeiros 74 anos do Hospital Mass General, nesses primeiros 74 anos, foi atendido no ambulatório 48 mil pessoas e só havia 172 casos de diabetes. O Centro para Controle de Doenças de Atlanta, na Geórgia, em 2012, publicou que em torno de 12% dos americanos adultos são diabéticos e em torno de 30% dos americanos adultos são pré-diabéticos. Então, você imagina, uma coisa que praticamente não existia, de repente, é a maior epidemia do mundo. E quem é o vilão da história? O principal vilão até 1977, que eu vou explicar o que aconteceu, era o açúcar. O açúcar continua sendo um grande vilão. Mas aí apareceu um outro na jogada. Em 1957, os japoneses criaram uma coisa chamada xarope de milho rico em frutose. E isso aí é o pesadelo da nutrição, porque ele custa metade do preço do açúcar, então por causa disso é muito fácil usar, todo mundo quer usar, tem a desculpa da palavra frutose, porque é natural, porque vem da fruta. Isso é feito a partir do milho, você pega o amido do milho, e o amido do milho você quebra ele pela alfa-amilase e quebra ele em maltase, que é glicose mais glicose, e aí você usa uma série de enzimas e você fabrica essa estrutura, que você pode fazer ela de várias formas. Você tem o High Fructose Corn Syrup, 45, 55, 90, tem vários diferentes tipos. E como isso é muito barato, o que eles fazem com isso? Eles pegam um pão salgado, você compra um pão salgado na padaria, você pensa que o pão é salgado, na realidade o pão é doce, ele foi feito com High Fructose Corn Syrup, com xarope de milho rico em frutose, e depois eles colocam sal para enganar seu paladar,
E você pensa que você está comendo um pão salgado e você, na realidade, está comendo um pão doce. Eles pegaram 32 pães de supermercados americanos, salgados. E eles provaram que dos 32, 31 eram doce. E só o sal estava ali para enganar. Então, isso faz com pão, isso faz com todo alimento processado. Então, quando você está fazendo uso de um alimento processado, você pode estar ingerindo, sem saber, o xarope de milho rico em frutose. Esse xarope de milho rico em frutose aumenta o LDL, aumenta o colesterol, aumenta os triglicérides, causa obesidade, causa síndrome metabólica. Então, isso engordou o mundo inteiro, porque hoje, inclusive, os japoneses, que foram quem descobriram isso, e mandaram de entregar e venderam para os americanos, como se fosse uma retaliação pela Segunda Guerra Mundial, eles agora estão, há uns 4, 5 anos atrás, foi aberto em Tóquio, pela primeira vez, um hospital de cirurgia bariátrica. Quer dizer, o próprio japonês engordou com isso, porque os Estados Unidos hoje ele exporta principalmente material bélico, aviões, entretenimento e comida, fast food, onde eles tiram a fibra para poder ficar fácil para transportar. E essa comida toda vai com xarope de milho com alta concentração, rico em frutose. Então, está engordando o mundo inteiro. Não é à toa que todo mundo que hoje, né, se você olhar uma foto de família hoje, o sobrepeso e a obesidade é um problema que está na casa de todo mundo, né, doutor? Como eu mencionei na chamada, se você pegar um americano hoje de 1,82 m, 26 anos, e um americano de 1,82 m, 26 anos, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos mais. Então, nos últimos 25 anos, os Estados Unidos engordou 11 quilos por pessoa, per capita. Nossa.